João escrevendo lá no capítulo 20 a respeito da ressurreição de Jesus. Eu leio a partir do verso 19. Se você puder e quiser, por favor, se coloque em pé em reverência ao texto sagrado. Texto de João, capítulo 20, de 19 até o verso 23. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de algum perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se o retiverdes, são retidos. Paz seja convosco. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra, mais uma vez nós nos curvamos, nos prostramos e oramos a fim de que o Espírito Santo do Senhor fale à Tua igreja reunida nessa manhã. Obrigado, Senhor, por esse mês que se inicia, pelo aniversário da nossa igreja, pela nossa pátria, pela nossa nação, e consagramos ao Senhor a nossa igreja, o nosso canto, o nosso louvor, a nossa mente, a nossa voz, o nosso corpo, os nossos recursos, as nossas famílias, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja divulgado e conhecido nessa nação. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa pátria, a nossa nação, e abençoe de forma muito especial a nossa igreja nesse mês, a fim de que cumpramos a Tua missão, pelo poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus nós Te louvamos. Amém. Sentai-vos, queridos. Na realidade, hoje eu tenho uma pergunta, e ao final dessa reflexão eu desejo, espero que vocês possam responder como igreja. Eu já tenho a resposta, mas certamente quando nós ouvimos a palavra de Deus sempre nos desafia e exige de nós uma resposta. Então a minha pergunta hoje é: igreja de portas abertas ou igreja de portas fechadas? Nós estamos diante de um texto e diante de um momento muito peculiar no ministério de Jesus, pois Jesus acabara de sofrer o martírio da cruz e agora então nós estamos diante de Jesus e os seus discípulos, e Jesus então, de uma maneira muito peculiar, ele entra em contato com os seus discípulos, e esses discípulos passaram 3 anos e meio convivendo com Jesus, e agora então eles não têm mais a presença física de Jesus do lado deles. É muito interessante que no início do capítulo 20, nós vamos acompanhando que João vai falar para nós. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, me acompanhe, por favor. Lá no capítulo 20, ele vai falar que essa aparição de Jesus, ou seja, a primeira aparição do Cristo ressurreto, acontece no primeiro dia da semana, e aqui inclusive está baseada toda a nossa crença, porque nós, na vigência da graça de Deus, não recuperamos mais o princípio do sábado. É uma questão doutrinária, nós não vamos nos delongar muito nisso, mas o texto vai mostrar para nós que Jesus aparece para os seus discípulos no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Então, para nós, esse é o momento específico onde o povo de Deus se reúne para celebração, para agradecer a presença do Cristo que foi morto, mas do Cristo que ressurgiu ao 3º dia. Amém? Nós cremos nisso. Essa é a mensagem do Evangelho. E nesse primeiro dia, Maria Madalena vai ao sepulcro, como está aí no texto, capítulo 20, verso 1. Ela vê que a pedra estava revolvida, a pedra não estava no lugar. Ela corre até Simão, ela vai até Simão Pedro e chama o outro discípulo, que é o discípulo chamado João, o discípulo amado. Eles vão até o sepulcro e eles não encontram nada. E aí Maria, no ato de adoração e até mesmo de reflexão, ela se abaixa, está aí no versículo 5, ela se abaixa, ela vê os lençóis, ou seja, os lençóis que Jesus havia sido coberto, e aí então ela começa a ter
aquele momento de grande reflexão. O texto vai dizer para nós no versículo 7 que esse lenço é aquele que estivera na cabeça de Jesus, mas Jesus não estava lá. E por isso nós podemos hoje, como igreja, dizer que o nosso Redentor vive e o nosso Redentor está entre nós. Nós não somos uma igreja órfã, sem a presença do seu Senhor e do seu fundador. O Senhor Jesus está ressurreto entre nós, vivendo entre nós, e nós não temos uma tumba de estimação, onde nós podemos fazer uma romaria, chegar lá e adorar os ossos de Jesus, a tumba de Jesus, porque o nosso Senhor ressurgiu e deixou para trás tudo aquilo que é humano, deixou para trás inclusive os lençóis. E aí no versículo 8 vai dizer para nós que tudo isso aconteceu e Maria vai acompanhar toda essa situação, e diz o texto aí no versículo 9 que ainda ela não havia compreendido a escritura, que era necessário que o Cristo haveria de ressuscitar. Olha que interessante isso. Tem muita gente que crê em Jesus, crê na fala de Jesus, mas não crê na sua ressurreição. Nesse exato momento, Maria, Pedro e João não ainda acreditavam plenamente na ressurreição de Jesus. Eles estavam vendo os lençóis, mas eles ainda não haviam entendido, não haviam compreendido a profundidade daquela promessa do Senhor Jesus. E aí entramos a partir do versículo 11, quando Maria fica na entrada do túmulo e os discípulos vão-se embora, e Maria então chorava porque ela queria ver o Senhor Jesus. E é muito interessante, amados irmãos, porque os anjos aparecem para Maria e começam a conversar com Maria a partir do versículo 15. Tem alguém chamando aí? Na semana passada também tivemos alguém chamando, alguém aqui da igreja, no celular aí. Quem for aí, põe no vibra, desliga, joga para já, não sei, dá um jeito nesse trem aí. E aí no versículo 15, a pergunta é o seguinte: mulher, por que choras? A quem você está procurando? Quem você está procurando? Não, nós estamos procurando aquele que vive. Então aquele que vive não está entre nós, aquele que vive não está aqui. E é muito interessante porque Jesus aparece depois da presença dos anjos. Isso aqui é muito interessante para nós, porque Jesus cumpre a sua promessa de que Ele é o bom pastor, e o bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. E aí então Ele chega e fala assim: Maria. Gente, uma coisa é a gente ouvir o nosso nome na boca de outras pessoas, uma outra coisa é ouvir o nosso nome na boca de Jesus, e Jesus nos chamando e falando assim: Maria, por que você chora? E ela automaticamente se volta para Jesus e fala o seguinte: o Senhor é meu mestre, Rabone. Gente bonita, a igreja precisa reconhecer a voz de Jesus. Você precisa reconhecer a voz de Jesus. Veja que quando Jesus chama Maria, automaticamente ela não pensa que é o anjo. Ela olha e fala o seguinte: o Senhor é o meu mestre, eu te seguirei, eu estou aqui por conta da sua palavra. E aí diz o texto que ela reconhece que é Senhor Jesus, e aí Jesus fala o seguinte: não te detenhas, porque eu ainda não subi, eu não fui assunto aos céus, eu ainda estou aqui, e agora eu vou para o Pai, eu subo para o Pai, versículo 17. Então saiu Maria Madalena, no versículo 18, anunciando aos discípulos: vimos o Senhor, e saiu contando. Agora eu fico imaginando se nós, como igreja, como povo de Deus, Igreja Batista Nova Canaã, se nós saíssemos por esse mundo e falássemos o seguinte: eu vi o Senhor me chamou, Ele conhece o meu nome, Ele mudou a minha história, nós vimos o Senhor, venha ver o Senhor comigo. Foi isso que fez Maria Madalena, porque quando nós estamos diante do Cristo ressurreto, o que nós queremos é que as outras pessoas conheçam que Ele é a salvação, que Ele pode dar alegria. Quem aqui é feliz com Jesus? Opa! Que Ele dá para nós esperança. Quem aqui tem esperança em Jesus? Quem crê no milagre de Jesus, na cura de Jesus, somos nós. Então o povo de Deus precisa sair ao mundo, contar essa missão. Nós vimos o Senhor. E alguém vai dizer assim para nós: mas você viu fisicamente? Não, fisicamente não, mas eu vejo Ele atuando, eu vejo Ele abençoando, eu vejo Ele guardando.
E aí nós podemos contar não a nossa história, mas a história, por exemplo, da nossa igreja. Não tem como não se emocionar. São 13 anos. Era um pequeno rebanho, com pouquíssimos recursos. E quando a gente olha no retrovisor da vida, da história da nossa igreja, a gente vê Deus cuidando, a gente vê Deus abençoando, a gente vê Deus guiando, a gente vê Deus trazendo novas famílias para a igreja, amém? A gente vê Deus soprando sobre nós um renovo, no sentido de alimentar a nossa esperança de que essa igreja vai se tornar aquilo que Ele deseja que ela se torne, uma referência, uma igreja bíblica, como já foi falado. O nosso logotipo diz isso. Nós vimos o Senhor, nós vimos Deus cuidando dessa igreja nos momentos de dificuldade, mas também nos momentos de grande alegria. Nós vimos o Senhor. E essa igreja continua com as portas abertas, porque o Senhor está abençoando essa igreja, cuidando dessa igreja, e Deus vai trazer mais pessoas aqui para a honra e glória dEle, no tempo dEle, do jeito dEle, da forma que Ele quiser, porque é Ele que é o dono da igreja. E nós vimos o Senhor, vimos a sua atuação em nós, vimos o seu poder em nós. Por exemplo, quem aqui está com a gente desde o início, os irmãos viram pessoas sendo transformadas aqui pelo poder da palavra? Os irmãos viram casamentos serem restaurados aqui pelo poder da palavra? Famílias sendo restauradas? Daqui nós conseguimos enviar ao mundo, estou brincando agora, algumas das nossas jovens casadas, saíram daqui, foram embora, estão aí abençoando o mundo. Ontem foi emocionante. Um dos meninos que estão chegando aqui na nossa igreja, o filho da Thalita falou assim para nós: pastor, hoje foi o domingo, o dia mais gostoso da gente na igreja. Aí ele falou assim: olha, detalhe, hein? E nem foi domingo. Eu falei assim: por que, meu filho? Por que nem foi domingo? Não, pastor, porque o dia mais especial para mim é domingo. Por quê? Porque eu não vejo a hora de chegar o dia de ir na igreja. E eu fico bravo com a minha mãe, pastor, quando ela está trabalhando de Uber. Ela trabalha a semana inteira e trabalha de Uber no final de semana para sustentar a nossa casa, e eu não posso vir na igreja. Eu falei: meu filho, que legal, né? E eu fico esperando, pastor, o domingo, porque o domingo eu estou lá na igreja, eu vejo as crianças e tal, não sei o que legal. E hoje nem é domingo. Eu aprendi com o senhor lá que o domingo é um dia feliz. E por que você acha que hoje foi um dia especial? Tem comida, ó o jeito dele, minha ovelha mesmo, né? Tem brincadeira, tem alegria. Ele falou assim, mas eu achei tão engraçado: eu nunca imaginei que eu ia ver o senhor de bermuda. O senhor bateu corda para nós. Eu falei assim: sabe o que é, meu filho? É que essa alegria que a gente tem, a gente tenta irradiar para todo mundo. Um menino de 11 anos recebendo a revelação da palavra de Deus, entendendo o que é a igreja. Dá uma olhadinha aí no versículo 19, que ao cair da tarde daquele mesmo dia, ou seja, nesse primeiro domingo, os discípulos estavam aonde, irmãos e irmãos? Numa casa com portas trancadas, com medo dos judeus. O evangelista João vai mostrar para nós aqui que as portas estavam trancadas com duas finalidades: mostrando que portas trancadas não vão impedir a presença de Jesus, porque Jesus estava preso ao corpo. Amado, o Cristo que aparece aqui, ele está ainda encarnado? Sim ou não? Não. Ele havia o quê? Ressurgido. No entanto, ele aparece às pessoas, e as pessoas reconhecem que é ele, com o corpo glorificado. Agora, João está mostrando aqui para nós o seguinte: ele entra dentro da casa e ele não precisa da fechadura. Fantástico, né? Ele se pôs no meio deles, as portas estavam trancadas, para a gente entender que o Cristo está vivendo agora nessa nova possibilidade da presença de Deus na sua vida, da mesma maneira como nós viveremos. Você espera esse dia? Opa!
Agora, as portas estavam fechadas e eles estavam com medo dos judeus. Veja que os primeiros discípulos que caminharam com Jesus, que ouviram tudo a respeito de Jesus, estavam com medo. Vez ou outra nós olhamos também para a igreja e temos medo daquilo que as pessoas podem fazer a nós, e diz o texto que eles estavam com medo dos judeus. E dentro da teologia de João, a gente precisa entender que os judeus foram aqueles líderes, os sacerdotes, os escribas e os fariseus que tramaram contra Jesus e que entregaram Jesus ao império. Ele está blasfemando, e como ele está trazendo uma balbúrdia popular, nós o entregamos. Então, olha o raciocínio: se eles prenderam o nosso líder, se eles torturaram o nosso líder, e se eles mataram o nosso líder, o que os judeus vão fazer com a gente que segue esse discípulo, ou esse mestre, nós que somos discípulos dele? Então eles estavam com medo. Se eles mataram Jesus, eles também vão colocar nós discípulos na cruz e vão nos torturar. Eles estavam com medo. Agora, quantas e quantas vezes nós não confiamos no poder de Deus e também ficamos com medo e trancamos as portas? Hoje nós fechamos as portas aí por conta do frio, né? Eu vi que tem uma porta fechada ali e outra aqui. É por causa do frio, mas não por conta do medo. E às vezes nós ficamos completamente tomados de medo. Ô pastor, toma cuidado das coisas que você fala aí. Você já está com 5 ameaças de processo, vai que vem mais 5. Aí, não, a gente vai ficar com medo. Lembra de Paulo? Eu não me envergonho do Evangelho. Eu já brinquei com o pessoal aqui da diretoria: se eu for preso, vocês fazem um bolo sem leite e sem glúten e me levam lá, vai fazer visita lá, vão pregar lá, sem problema nenhum. Agora, que história é essa de que a igreja vai ficar covardada e vai ficar com medo de transmitir a sua mensagem? Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz à igreja e ao mundo. E se o mundo quiser perseguir a igreja, seja bem-vinda, porque está fazendo a obra de Deus também. E nós não podemos ter medo. E nós não podemos ter medo de nada, vírgula, de ninguém. O inimigo, o diabo, já está vencido. Essa foi a minha conversa com meu filho ontem no jantar. Falou: papai, quem que é mais poderoso? Foi Jesus, meu filho. Jesus. O diabo já está vencido. A sentença dele já está escrita, já está condenado. E não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E por que nós vamos permanecer com as nossas portas abertas? Porque nós cremos e nós falamos, nós pregamos e nós anunciamos que não há nenhuma condenação para aqueles que creem em Cristo Jesus. Somos livres, glórias a Deus por isso. E por isso não podemos ter amarras e nem medo de nada nem de ninguém. De ninguém. É muito interessante aqui, porque nós temos um detalhe no texto. Eu precisaria de mais tempo, mas eu quero pelo menos pontuar aqui, que lá em Gênesis, no capítulo 2, Deus forma o homem do pó da terra, faz lá um bonequinho de barro, correto? Nós cremos assim. E aí Deus vai lá, molda o bonequinho. O bonequinho tem vida? Ele só tem vida quando Deus sopra nele o quê? O fôlego de vida. E diz o texto bíblico que ele passa a se tornar um bonequinho de barro. Agora ele se torna alma vivente. Aí então ele é um ser humano com alma, correto? Isso, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 3, ele tem a queda, ele desobedece a Deus. E qual o primeiro sentimento depois da queda? Medo. Eles estavam nus? Tinham vergonha? Não. Antes do pecado? Não. Antes do pecado? Não. Depois do pecado? Pega as bananeiras lá, se cobre, faz uma fantasia fashion lá, se cobre. Mas aí Deus vai conversar com eles e fala o seguinte: aonde você está, Adão? Onde você está, Eva? Onde você está? E aí diz o texto que eles falam o seguinte: nós estávamos com medo, e porque estávamos com medo, nós nos escondemos. Então o ser humano está fugindo de Deus porque tem medo. E os primeiros discípulos aqui, fugindo da missão de Deus, o que eles fazem? Se acovardam e ficam com
medo. Então veja que desde Gênesis, Deus está procurando o ser humano com medo, tirando esse medo dele, mostrando a nova revelação de Deus, que é a graça do Senhor. E aqui o Senhor Jesus faz isso com eles. Olha, vocês estão com medo, mas eu vou me colocar no meio de vocês e vou dizer para vocês a missão que vocês têm: paz seja convosco. Todas as vezes que nós estivermos com medo, o Senhor Jesus vai chegar para nós e vai falar assim: paz seja convosco. Você está com medo? Algum medo na sua família? Algum medo de enfermidade? Algum medo em relação à igreja? Medo em relação ao futuro? O Senhor Jesus se coloca entre nós e diz o seguinte para nós: não tenha medo, paz seja convosco. Agora, se a gente acompanhar a teologia de João, a gente vai ver que Jesus havia dito a respeito da paz, quando ele disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se atemorize, fique em paz, eu estou dando para vocês a minha paz. E também no Evangelho de João capítulo 16, ele falou o seguinte: olha, outra vez eu virei e o vosso coração se alegrará. Isso é muito importante para nós, porque Jesus se coloca no meio deles e diz o seguinte para eles: paz seja convosco. E dizendo isto, dá uma olhadinha no versículo 20, lhes mostrou as mãos e o lado. Eu não sei se nós temos de fato a dimensão do que significou isso. Jesus se coloca diante deles e mostra as mãos furadas pelos pregos. O que aconteceu do lado aqui de Jesus? Lembra o soldado? A lança? Ele falou assim: olha aqui, ó, a prova do meu amor por vocês. Olha aqui, ó. Aqui reside a paz de vocês. Foi porque eu morri na cruz é que vocês podem ter paz. Vocês estão entendendo, igreja? Por que vocês estão com medo aqui, trancafiados? Se essa mensagem precisa ser ouvida pelo mundo. E aí Jesus olha para eles, mostra tudo isso, e eles se alegram. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor Jesus. E Jesus se coloca no meio deles e fala o seguinte: ó, eu não chamo vocês de servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor. Eu chamo vocês de amigos. E nós somos chamados amigos de Jesus. Você tem noção do que é isso? Ele morreu por você porque Ele te ama. Ele te colocou no seio da igreja porque Ele te ama. Ele deseja que eu e você, juntos e unidos, levemos essa mensagem ao mundo. O mundo diz que nós somos inimigos de Deus, e Jesus está dizendo que o Pai deseja ter a nossa amizade, que o Pai deseja ter relacionamento. E por que a gente tem tanto medo? Por que a gente fica trancafiado? E a expressão de Jesus é muito interessante, porque Ele fala assim: shalom, paz. E shalom, no Antigo Testamento, expressa o bem-estar de uma relação com Deus, de uma pessoa que está sem conflitos, sem nenhuma pendência. Não sei se você já reparou que quando você está em paz com uma pessoa, você percebe no olhar dela, na convivência, na fala dela. Agora, quando você não está em paz com uma pessoa, você fica meio tudo de lado. Então nós estamos em paz com Deus, somos amigos de Deus, porque Ele nos amou, porque Ele nos perdoou, Ele nos quer bem, Ele nos plantou na igreja. A paz é paz, ausência de conflito, ausência de desunião, é harmonia, é bem-estar. É interessante porque Jesus fala isso duas vezes: paz seja convosco. Ele reforça isso duas vezes. E a minha fala para vocês é o seguinte: que a paz de Deus reine entre nós. Amém. Que nunca falte para nós a paz de Deus. E agora, que nunca falte para nós também a alegria da igreja. Porque os discípulos, quando veem o Senhor Jesus, se alegram. É muito interessante isso, porque se nós andamos com Jesus, os nossos sentimentos negativos são trocados pelos sentimentos positivos. Se de um lado eles tinham medo, quando eles veem Jesus, o que eles passam a ter? Alegria. Então veja, sem Jesus nós somos dominados pelo medo, com Jesus nós somos dominados pela alegria. Sem Jesus a gente cai nos sentimentos negativos, com Jesus a gente desfruta do fruto do Espírito Santo de Deus. Dentre os frutos
O que nós temos? Paz, bondade, amor, mansidão. Interessante que a Bíblia vai dizer para nós que a alegria do Senhor é a nossa. Nós somos revigorados pela alegria que vem de Deus. Aí Paulo vai dizer o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. E se alguém não entendeu, outra vez eu digo: alegrai-vos. Entendam isso. A alegria do povo de Deus é a nossa força. E a igreja segue com portas abertas, desde que ela olhe para Jesus e se alegre na presença de Jesus. Qual que é o motivo de alegria da igreja? O nosso prédio, o nosso templo, o nosso pastor, o nosso saldo financeiro? Não. A fonte de força e de avanço da igreja está no fato de olharmos para Jesus, nos alegrarmos em Jesus e falar o seguinte: obrigado, Jesus, porque nós somos parte do teu povo. Obrigado, Jesus, por ter nos escolhido para essa missão. Obrigado pelo privilégio de levar o teu reino adiante. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar o seguinte: olha, eu mereço ser cristão. Agora, uma pergunta: Deus precisa de alguma coisa nossa? Deus precisa? Agora, e por que Ele nos chama? Ele nos chama para dar a nós o privilégio de fazer parte do seu reino, da sua igreja, e de ver o seu reino crescendo. Simples assim. Então você e eu somos convidados a participar desse reino maravilhoso e nos alegrar com isso, celebrar. Vocês já perceberam que eu sou uma pessoa dada a muita alegria, né? Muita alegria. E eu gosto de alegria, porque alegria faz parte do reino de Deus. Você consegue imaginar um Jesus sem alegria? Eu não consigo. Você consegue imaginar o Deus Pai criando o mundo sem alegria? E essa igreja que estava com medo, agora é uma igreja o quê? Alegre. O mundo não tem alegria verdadeira, mas nós temos alegria completa, alegria que Ele disse para nós. Mesmo passando pelo vale da sombra da morte, nós sabemos que o nosso Senhor está do nosso lado. Mesmo passando pela pandemia, que muitos falaram que a nossa igreja ia fechar, nós passamos pelo vale da sombra da morte, choramos com aqueles que estavam de luto, mas permanecemos, e Deus tem renovado a sua igreja, porque nós nos alegramos na presença dEle, buscamos nele a força para prosseguir com a nossa igreja, e para a honra e glória do nome do nosso Senhor, nós continuamos avançando. Amém. Por isso é a alegria dele, não é a nossa alegria. A nossa alegria falha. Tem dia que a gente está alegre, no outro dia a gente está triste, mas a alegria do Senhor no nosso coração persiste, apesar das lutas, apesar da perseguição, apesar das dificuldades. E Ele tem para nós uma missão, e eu preciso caminhar para o final, porque o relógio está correndo, né? Disse-lhe Jesus, verso 21, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Não é para vocês ficarem simplesmente pensando, Jesus está falando, que vocês agora são meus discípulos, que o reino já está garantido, que o nome de vocês está lá no livro da vida, e que vocês não precisam fazer nada. E Jesus está falando o seguinte para os seus discípulos e para nós hoje: vocês viram que eu fui enviado? Vocês viram? Agora eu também estou enviando vocês. Da mesma maneira que eu fui enviado, o Pai também vos envia. Agora é interessante olhar no texto que John Stott vai dizer o seguinte: antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo manda o Espírito Santo para a igreja, porque sem a atuação do Espírito Santo de Deus na igreja, a igreja não faria nada, e sem o Espírito Santo a igreja estava fadada a fechar as portas. Imaginemos a igreja sem a atuação do Espírito Santo de Deus. O que seria? Uma lástima. Não faríamos. Imagina eu, pastor Jefferson, sem a atuação do Espírito Santo na minha vida, o que eu seria? Imagina a nossa igreja, a gestão da igreja, os ministérios da igreja sem a atuação do Espírito Santo. Agora, Jesus só envia a igreja para o mundo depois de enviar o seu Espírito à igreja. Dá uma olhadinha aí no texto, que no versículo 22, o Senhor Jesus fala o seguinte: olha, depois de falar isso, Jesus soprou sobre eles o seu Espírito, e então concedeu à igreja o Espírito Santo. Lembrando que Jesus mesmo havia prometido que quando ele chegasse à presença do Pai, ele então enviaria o seu
Espírito. E isso acontece depois quando Jesus fala lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que recebereis o poder que há de descer sobre vós. Então o que nós precisamos? Precisamos de uma igreja revestida pelo poder do Espírito Santo. Entender que assim como Jesus foi enviado para morrer na cruz do Calvário e cumprir sua missão, nós também temos a nossa missão, e a nossa missão é levar as pessoas a conhecer a graça e a misericórdia do nosso Senhor. Preciso falar um detalhe aqui: sempre que a igreja está acuada, sempre que a igreja está amedrontada, sempre que a igreja está com medo, vem Jesus, o dono da igreja, e sopra sobre ela. Com 13 anos de existência, a minha oração como pastor dessa casa é que Deus sopre sobre nós. O próprio Senhor Jesus disse que o vento sopra aonde quer, ninguém ouve a sua voz, e assim é todo aquele que é nascido de Deus. Que as pessoas olhem para nós e falem o seguinte: olha como eles estão caminhando, olha como eles estão avançando, olha como eles estão animados. E a gente vai dizer o que para eles? É o vento do Espírito Santo, é o sopro, que lá no Antigo Testamento era o ruá de Deus, sopro. Quem traz vida à igreja, senão o Espírito Santo de Deus? Concluo: a igreja de Jesus deve ter a proposta de oração, deve rogar a Deus a ousadia, a intrepidez e a firmeza na pregação do Evangelho. A igreja deve declarar ao mundo a mensagem que recebeu do seu Senhor. A igreja precisa cumprir a sua missão, e por isso ela é enviada ao mundo em missão de paz e de reconciliação. E a minha pergunta aos irmãos é o seguinte: a igreja vai ficar trancafiada, de portas fechadas, ou a igreja vai ficar de portas abertas? Pergunto de novo: a gente vai ficar de portas fechadas ou de portas abertas? Enquanto vocês não responderam, eu pergunto: a igreja vai ficar de portas fechadas ou de portas abertas? A igreja vai parar ou vai avançar? Depende de quem isso? Deus já está fazendo a parte dele. Oremos. Obrigado, Senhor, pela salvação em Jesus. Obrigado, Senhor, porque Jesus sopra sobre nós. Mesmo quando nós estamos desanimados, entristecidos, acuados, com medo, Ele sopra sobre nós. E a nossa oração é que o Senhor continue, com a Tua graça e misericórdia, a nos conduzir, a nos abençoar, e que muitos outros 13 anos venham sobre nós, até que Jesus venha buscar a Tua igreja. Permita que nós sejamos um povo santo, consagrado, sem mácula, lavado pelo Senhor. Permita que o Teu Espírito continue aquecendo, animando e revigorando os nossos corações. Em Jesus nós Te louvamos e em Jesus nós Te agradecemos. Amém. Amém.